Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aqui de um tema que, olha, deu o que falar. O desempenho do Brasil naquela avaliação nova de pensamento criativo do PISA 2022. Estamos com um relatório bem detalhado do professor Hélio Dias em mãos e a ideia é entender esses resultados, que, vamos ser sinceros, são preocupantes, e discutir um pouco os caminhos, né? Para começar, o número que choca logo de cara. A média do Brasil foi 23 pontos. Isso é bem abaixo dos 33 da média da OCDE. Coloca a gente lá embaixo no ranking global. E aí, quando a gente olha mais de perto, bom, o cenário fica ainda mais claro, né? Menos da metade dos nossos alunos, tipo 46%, chega no nível básico de proficiência criativa, nível 3 eles chamam. Na OCDE, esse número é 78%. E no topo da pirâmide, aí a diferença é maior ainda. Só 11% dos brasileiros são nível 5 ou 6, de alto desempenho. Na OCDE, são 27%. É uma diferença gritante, né? Demais. E o relatório também fala que a nossa maior dificuldade parece ser em gerar ideias diversas. É mais difícil que avaliar e aprimorar ideias que já estão lá. Isso, e tem aquele dado curioso, né? As meninas indo um pouquinho melhor que os meninos, o que, na verdade, segue a tendência mundial nesse ponto. Exato. Mas olha que interessante, essa nossa nota em criatividade, apesar de baixa, ela foi um pouco melhor do que a gente poderia esperar se olhasse só para a matemática. Só que, por outro lado, foi pior do que se esperaria olhando para a leitura. Entende? Já mostra um certo desequilíbrio. Faz sentido. Uma coisa não está alinhada com a outra. Exatamente. E o ponto que eu acho mais crítico é a desconexão lá no topo. Quase não tem aluno que é excelente em criatividade e excelente em matemática ao mesmo tempo. No Brasil, são só 4%. 4%? Na OCDE são 20%. Nossa, 4%? Pois é. E com leitura a mesma coisa. Um pouco menos acentuado, mas ainda assim. 11% aqui contra 17% lá fora. Só 4%. Isso é muito baixo mesmo. Quer dizer, então, que a gente está formando alunos criativos que talvez não tenham as ferramentas de outras áreas para aplicar essa criatividade de fato. Exatamente isso que os dados sugerem. Parece que as habilidades estão sendo desenvolvidas em caixinhas separadas, sabe? O aluno super criativo pode não ter, sei lá, o raciocínio lógico da matemática bem desenvolvido ou a capacidade de estruturar e comunicar ideias que vêm da leitura, para realmente fazer aquela ideia criativa decolar. É um contraste muito grande com países como Singapura, por exemplo, onde você vê essa sobreposição de talentos muito maior nos alunos de ponta. Entendi. Esses números são o verdadeiro alerta. Bom, e aí a pergunta que fica é, o relatório do professor Dias, ele consegue apontar o porquê disso? Quais seriam as raízes dessa dificuldade toda? Olha, o relatório aponta para um nó de fatores, tudo meio interligado. Começa, claro, no próprio sistema educacional. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela até fala em desenvolver criatividade, tá lá no papel. Sim, eu lembro disso. Mas, bom, fazer isso acontecer na sala de aula é que são elas, né? O foco, muitas vezes, ainda é muito na decoreba, na memorização. Falta formação específica para os professores sobre como ensinar de um jeito mais criativo. E as políticas educacionais, às vezes, são muito fragmentadas, cada um puxando para um lado. Essa distância entre o que está na BNCC e o que acontece na escola, isso a gente ouve bastante, né? E fora o sistema educacional em si, que mais que influencia? Aí entra um peso pesado. As nossas imensas desigualdades socioeconômicas. Isso cria barreiras enormes, né? Dificulta o acesso a uma educação de qualidade, a oportunidades culturais, a estímulos. E isso impacta demais lá na primeira infância, que é um período super importante para desenvolvimento. Com certeza. Junta isso com um fator mais cultural. Uma certa, talvez, aversão ao risco, ao erro. E o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho. Ele é uma demonstração incrível de criatividade adaptativa no dia a dia, para resolver problemas imediatos. Só que, paradoxalmente, ele pode não incentivar tanto aquele tipo de inovação mais planejada, mais disruptiva, que o PISA tenta medir, sabe? Que interessante esse paradoxo cultural do jeitinho. Eu nunca tinha pensado por esse lado na avaliação do PISA. Pois é.
E para fechar esse quadro de causas, tem as lacunas de política pública e de investimento mesmo. Falta uma estratégia nacional mais clara para a economia criativa. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, famoso PIB, é baixo, coisa de 1,14% do PIB. Na OCDE, a média é 2,14%. E a burocracia para inovar também não ajuda, né? Realmente, é um quadro bem complexo, com raízes em vários lugares. Bom, diante disso tudo, o relatório aponta saídas. Quer dizer, como é que a gente pode começar a virar esse jogo? Olha, a palavra que resume bem é integração. Não tem uma solução mágica, uma bala de prata. Primeiro tem que mexer na educação de forma séria, tirar a criatividade do discurso da BNCC e trazer para a prática mesmo. Isso significa investir pesado em formação continuada de professor. Talvez olhar para modelos como Finlândia, Singapura. Certo. E usar mais metodologias ativas, né? Aprendizagem baseada em projeto, trabalho interdisciplinar, essas coisas. Segundo ponto, tem que fomentar um ecossistema de inovação mais forte, com políticas coordenadas, mais dinheiro para P&D e para a economia criativa. E mais parceria entre universidade, empresa e governo. E, claro, tentar diminuir a burocracia que emperra tudo. Entendi a parte da reforma educacional e do ecossistema. Mas isso parece levar um tempo, né? E aquelas questões da desigualdade e da cultura que você mencionou, como ficam? São cruciais também e tem que agir agora. Atacar a desigualdade lá na base, sabe? Priorizar a educação infantil de qualidade, criar programas específicos para os mais vulneráveis, para garantir que todo mundo tenha chance. Sim, a equidade é fundamental. E a parte cultural também. É preciso. Aos poucos, claro. Promover uma cultura que valorize mais a tentativa, a experimentação, que entenda o erro não como um fracasso final, mas como parte do processo de aprender e, quem sabe, até ressignificar o tal do jeitinho. Usar essa nossa capacidade de adaptação como ponto de partida para uma inovação mais sistemática, mais planejada. Faz muito sentido. Fica claro que o desafio é gigante, mas, poxa, o Brasil tem uma população jovem, uma cultura super rica. O potencial está aqui, né? Essa abordagem integrada e com persistência parece ser mesmo o caminho. Sem dúvida nenhuma, Inan. E, sabe, para deixar uma última questão no ar para a gente pensar. O relatório mostra que no Brasil até existe uma correlação razoável entre criatividade e leitura. As notas caminham um pouco juntas. Só que, como a gente viu, quase não tem aluno que é excelente nas duas coisas ao mesmo tempo. Isso me faz pensar, será que o foco principal tem que ser só em ensinar criatividade como uma coisa isolada? Ou será que a questão mais urgente talvez seja garantir que todo mundo tem um letramento funcional realmente sólido, para criar aquela base, aquele solo fértil para que aí sim o potencial criativo possa brotar e se conectar com as outras competências, superando essa fragmentação que parece limitar tanto a gente hoje? Fica aí a reflexão.